O Instituto Quest traz uma pesquisa mostrando o eleitorado calcificado, reeleição de Lula, mas a necessidade de a gente projetar o futuro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 15 de outubro, dia do professor. São agora 18 horas e 20 minutos da tarde ou da noite, dependendo do lugar como você trate esse horário. Mas o Instituto Quest divulgou uma pesquisa no dia 13 de outubro, 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, a qual traz o presidente Lula aprovado por 51% do eleitorado e vencendo todos os pretensos adversários da extrema-direita colocados na pesquisa, que são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o coach picareta, sim, coach picareta, Pablo Marçal. O Pablo Marçal aparece na pesquisa, inclusive, à frente do Tarcísio de Freitas, entre outras razões, pela hiperexposição midiática que a eleição da cidade de São Paulo possui, com a hiperexposição a qual ela é tratada, e eu já abordei esse assunto aqui no canal em outras ocasiões. Os números da Quest reforçam, primeiramente, o comportamento do eleitorado em manter certa rigidez política eleitoral. O percentual das intenções de voto mostram Lula com 32% à frente dos adversários, mas traz Marçal com 18% e Tarcísio de Freitas com 15%. Os fascistados somam 33%, ou seja, temos aí uma divisão ao meio, praticamente, diferença de um ponto, empate, na preferência do eleitorado, se levarmos em conta campo político, a esquerda e a direita. É bom lembrar que os 50,9% de Lula em 2022, no segundo turno, representa, na verdade, 38% do total de eleitores. O TSE considera somente os votos válidos e ainda tem as abstenções. Então, quando você vai tirando isso, né, brancos, nulos, abstenções, o voto válido ele aumenta numericamente em percentual. Mas foi cerca de 38% do total de 150 milhões de eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022. O que estamos vendo, como já disse, é uma rigidez eleitoral que, seja lá quem for o nome da extrema-direita em 2026, e não será Bolsonaro, e sinceramente tenho dúvidas até que seja o Tarcísio de Freitas, haverá disputa acirrada, independentemente até dos índices de aprovação do governo Lula, que hoje não fazem nem sombra àqueles 87% de bom e ótimo que ele deixou lá em 2010, quando terminou o seu segundo mandato presidencial. E até aí, tudo bem. Provavelmente nunca mais haverá algum presidente com aqueles índices de aprovação. Quem circundou aqueles números ali, em alguns momentos até superando por período, né, o presidente Lula, foi a presidenta Dilma Rousseff, antes do início das jornadas de 2013. E a rigidez do voto é tão grande, que 58% dos entrevistados gostariam que Lula não fosse candidato em 2026. A Quest não aponta as razões para isso. E aí a gente tem alguns motivos que podem explicar esse número, né? Pode ser a coisa da renovação, vontade de renovar nomes, ou
questionamentos em relação à idade do presidente Lula. Tem gente que acha que tem que renovar sempre de qualquer jeito, né? Trocar por trocar o nome, né? Mas como a eleição ela se dá dentro das alternativas postas, das alternativas colocadas na determinada eleição, aí Lula é considerada a melhor alternativa dentre as colocadas ao eleitorado neste momento. É a melhor alternativa dentre as que estão colocadas, ou seja, Lula venceria a eleição se fosse hoje, seria reeleito presidente do país se o pleito fosse agora em outubro de 2024. Está longe ainda, faltam 2 anos para a eleição presidencial, mas isso já vai dando, sinalizando algumas questões, né? Primeiro, e essencialmente, a consolidação da preferência eleitoral dos brasileiros. A gente tem ali um miolinho no meio ali, que vai variando de um lado para o outro, etc. Enfim. Contudo, esse dado sobre Lula ser candidato em 2026 deve servir de sinal para que o PT comece a se debruçar sobre o pós-Lula. Algo que não é para amanhã, não é para agora, mas que precisa começar a ser construído. O PT precisa ser mais partido no sentido pleno da palavra do que tem sido nos últimos anos, pelo menos. Salvo o período em que Lula esteve preso. Ali talvez o PT foi partido como talvez só no começo da sua trajetória, ali no começo, na década de 80, o PT foi partido. Né? Outras legendas já passaram por esse tipo de situação. O PCB, com Luiz Carlos Prestes, o PDT, com Brizola, o PSDB, por que não, com o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Qual é a situação? As suas principais lideranças saem do cenário eleitoral, do cenário político do seu momento ali. Então é preciso pensar nisso. Aprender, inclusive, com estes partidos que eu citei e outros. Né? O que aconteceu com o PCB pós Luiz Carlos Prestes, o que aconteceu com o PDT pós Leonel Brizola, o que aconteceu com o PSDB pós Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, a esquerda como um todo precisa ter maturidade para quando esse momento chegar, porque o Lula ele é maior que o PT. O Lula representa a esquerda como um todo. A esquerda, como todos os demais partidos, não podem se deixar entrar numa lógica fratricida. O que, convenhamos, é bem difícil para a esquerda brasileira, para a natureza da esquerda brasileira. O fato concreto é que o eleitorado brasileiro está com suas preferências bem calcificadas, como eu já pontuei aqui, bem consolidadas, tendo esse meio variando entre uma ponta e outra, né? Aquela 25%, 30% mais à esquerda, que vota sempre mais à esquerda, os 25%, 30% que sempre vota mais à direita. Nesse momento histórico, esse meio aí, que é quem define eleições presidenciais, varia mais à esquerda, mas é um pouco mais à esquerda. E, sinceramente, esqueça as avaliações que a mídia tem feito, inclusive a mídia alternativa, a mídia progressista, sobre as eleições municipais. Há muito alarmismo, há muito esquecimento da trajetória do PT e da esquerda diante das eleições municipais, inclusive em outros períodos em que esteve na presidência da República. Era ululante, por exemplo, que o Centrão venceria as eleições municipais deste ano. Algo que eu já venho cantando aqui no canal, aqui no blog, enfim, há algum tempo já. E o resultado do PT nas eleições de 2024 ficou, grosso modo, dentro do seu histórico nesses pleitos municipais. Importante levar em consideração, inclusive, o contexto dessas eleições de 2024. Inclusive de reconstrução partidária por tudo que o PT passou nos últimos 10, 12 anos. No dia 13, inclusive, 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, eu bati um papo sobre isso em uma live que eu fiz aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo Facebook, enfim, quando acabar esse vídeo em qualquer uma das plataformas, se você puder e quiser, evidentemente, vai lá nessa live que é sobre esse tema, sobre esse papo aí, sobre o desempenho do PT
nas eleições municipais. Mostrei dados, histórico de votação, histórico de eleitos, etc. Tudo isso. Momento auge, em que o PT elegeu mais prefeitos, em que contexto aquilo se deu, a queda, contexto da queda, enfim, para a gente entender e não cair no alarmismo diante do cenário das eleições municipais. Mas voltando à disputa presidencial, mesmo com o Congresso Nacional que nós temos, com o desmonte do Estado e das políticas públicas promovido no período Temer-Bolsonaro, o Lula tem feito milagre no país, elevando os índices econômicos e sociais e trazendo investimentos externos ao país. Mas, sejamos francos, faltam novidades ao governo Lula III. Programas essenciais como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a criação de universidades e institutos federais já não são coisa nova, apesar de serem importantes, essenciais, e o retorno dessas políticas públicas até urgentes diante do cenário ao qual o período Temer-Bolsonaro, que do ponto de vista macroeconômico foi a mesma porcaria, deixou no país. Mas por não serem novidades, coisa nova, não geram mais a mesma capacidade de sonhar de que quando essas políticas, essas ações, etc., foram lançadas há cerca de 20 anos atrás. Talvez esteja aí uma das causas para a não ampliação da aprovação de Lula. Talvez. No concreto, a Quest, divulgada em 13 de outubro, só reafirma o cenário consolidado, cenário político eleitoral consolidado. E, nesse momento, cabe à extrema-direita resolver suas quisilas internas aí, como bem pontuou José Disseu em entrevista à Folha. E nada me tira da cabeça que essa coisa do Marçal aí serve ou serviu para abrandar o extremismo do Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio de Freitas é um extremista tal qual o Bolsonaro. Ele só fala menos palavrão, mas ele, inclusive, é capitão do exército, tal qual era ou é o Biruliro inelegível. Então, há toda uma tentativa de trabalhar o Tarcísio no Palmolive, deixá-lo mais brando. E o Marçal cai com uma luva nisso, né? Aquela coisa ali, ó, tá vendo que tudo sempre pode piorar? Nós temos essa coisa aí. Então, o Tarcísio é centro. Tá vendo que o Tarcísio é centro? Porque o debate político hoje é muito feito a partir da forma e pouco a partir do conteúdo. A nós, nosso campo da esquerda, cabe maturar o quadro atual, pensar o futuro. Que esquerda, ou PT, esquerda, enfim, queremos no Brasil daqui a 10 ou 12 anos, pelo menos. Temos que fazer isso sem invencionices, ou romantismo, ou saudosismos forçados, mas sim com muita política e ideologia. Sem ideologia não há utopia, e sem utopia, evidentemente, não há sonhos.